Meus irmãos, que a graça e a paz de Deus esteja com toda a igreja. Amém? Eu convido a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 1. Nós iremos ler só o versículo 1. E a Escritura de Deus fala assim diz a palavra do nosso Deus: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor possa nos usar. A tua palavra diz que nós somos barros, tu és o oleiro, e a tua palavra diz que nós devemos ser santificados na palavra, e a tua palavra é a verdade. Também nós sabemos que a tua palavra, ela é digna de toda aceitação. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Sabemos, ó Deus, que por nós mesmos não estaríamos aqui, mas estamos aqui porque o Senhor nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E a tua graça, com quão grande nos amor, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nós fomos alcançados unicamente pela graça de Deus. Por isso que a tua palavra diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos usar mediante a tua palavra, assim como o Senhor usou os profetas, assim como o Senhor usou os apóstolos, discípulos, assim, ó Deus, como o Senhor usa quem quer e como quer. Que aqui, Deus, não seja a minha pessoa que possa falar, que possa interpretar a tua santa palavra, mas sim o teu Santo Espírito que habita em nós. Que a tua palavra, Deus, possa ser alimento para todos que estão aqui. A tua palavra diz que quem tem ouvido para ouvir, ouça, porque a tua palavra tem, o que o Espírito Santo tem a falar ao teu povo, à tua igreja. Capacita-nos, ó Deus, e usa-nos a falar unicamente a verdade, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, amém. Irmãos, nosso texto que nós iremos meditar nesta noite é Filipenses, como acabamos de ler. Nós iremos ver alguns capítulos, versículos, e o nosso tema de hoje é os perigos que ameaçam a unidade da igreja. E qual é o perigo que ameaça a unidade da igreja? Nós iremos ver no decorrer deste sermão. Versículo 1 diz que Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos, esse daqui são a todos os eleitos de Deus, em Cristo Jesus, inclusive bispo, liderança, diáconos, liderança, que vivem em Filipos. O livro de Filipenses, como nós estudamos, diz respeito à base da alegria da fé cristã. Paulo nos diz que só em Jesus é possível ter a verdadeira união e a alegria. Nós podemos ver na própria oração sacerdotal de Cristo Jesus, quando ele está orando ali em João 17, ele diz o seguinte: Pai, santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. E no versículo 21 de João 17, ele diz: olha, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creiais e creia que tu me enviaste. Então, só há uma condição de nós sermos unidos um para com o outro, é unicamente através de Jesus Cristo. Ele sim, através dele sim, nós teremos a verdadeira união e a verdadeira alegria entre os irmãos. E que esta alegria não é uma emoção passageira, que eu tenho hoje, amanhã eu não tenho. Não, ela é constante, ela é diariamente, e ela é eterna, essa alegria. Por quê? Porque essa alegria não é nossa, é uma alegria que é de Deus, e Deus, ele está em nós, ele habita em nós.
Esta alegria não é uma alegria passageira, não é uma emoção, ela não é algo que depende de uma circunstância. Não, hoje eu estou alegre porque eu ganhei algo. Nós devemos estar alegre todos os dias, porque o maior presente nós ganhamos, e de graça, que foi justamente Jesus Cristo, o perdão de nossos pecados. Pois, mesmo em meio a grandes diversidade que nós passamos e dificuldade, é possível ter alegria sim. Por quê? A própria Escritura declara, o próprio Jesus, quando reúne os discípulos em sua primeira reunião, o que é que ele diz? No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci. E nós cremos que uma vez que nós estamos com Jesus Cristo, e Ele estar conosco, nós venceremos também, porque Ele até diz que maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem está em nós? O Espírito Santo de Deus, e Ele é que nos capacita, é Ele que nos ensina, é Ele que nos dá a força de vencer todas as batalhas e todos os problemas da vida. Ao escrever a sua epístola aos Filipenses, Paulo menciona o exemplo negativo de alguns crentes dentro da igreja, de alguns crentes de Roma, que estavam trabalhando com a motivação errada. Dentro da igreja, irmãos que estavam trabalhando com a motivação errada. Veja aí nos versículos 15 e 17 de Filipenses capítulo 1. Filipenses 1, 15 e 17. Ao escrever sua epístola aos Filipenses, Paulo menciona o exemplo negativo de alguns crentes de Roma, que estavam trabalhando com a motivação errada. E ele diz no versículo 15: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Está vendo aí? Versículo 16: estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. 17: aquele, contudo, prega a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Enquanto o apóstolo Paulo pregava a palavra de Deus fielmente e queria ver a progressão do reino de Deus, o progresso, existia irmãos que estavam trabalhando negativamente, e isso era ruim. Isso, desta maneira aqui, não poderia haver a unidade da igreja. Não poderia haver a unidade da igreja. Abrindo parênteses aqui, nós temos uma confissão de fé batista de 1689. Esta confissão de fé batista, ela é uma interpretação das Escrituras Sagradas. Ela não é infalível, a nossa confissão, ela é errante, não é isso? Ela é falível, mas nós a subscrevemos, porque nós cremos que ela interpreta a Escritura Sagrada fielmente. E a confissão de fé, quando nós subscrevemos, é unicamente para que nós viemos falar a mesma língua, a mesma linguagem, defender a causa do Senhor Jesus Cristo, que é a Escritura Sagrada. Porém, sempre falamos que a nossa única regra de fé e prática é a Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada, fecha parênteses. Irmãos, isto certamente enfraquecida a unidade da igreja, enfraquece mesmo, quando você luta para o crescimento da igreja e outros dentro da igreja lutam contrário ao crescimento da igreja. Isso é o que o apóstolo está falando aqui, não são palavras minhas criadas, mas é a Escritura que diz. Por isso que ele diz o quê? Versículo 15 novamente: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. É isso que o texto está claro e dizendo. Certamente enfraquecida a unidade da igreja. Agora Paulo fala sobre dois perigos que conspiram contra a unidade da igreja. Dois perigos. Aí a pergunta é: que perigos são esses?
que conspiram contra a unidade da igreja. Que perigos são esses? Vemos aí no capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Em primeiro lugar, o partidarismo. Dentro da igreja não há partidarismo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Não há partidarismo dentro da igreja. Por quê? Porque somos um só corpo, não é isso? Somos membros um dos outros e nós temos um que é o cabeça. E o cabeça é Cristo Jesus. Então, o que é que ele diz? Que perigos são esses que conspiram contra a unidade da igreja? Filipenses capítulo 2, versículo 3, diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Aqui não tem ninguém maior do que ninguém. O único maior que tem aqui é Deus, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse sim é o maior da igreja. E nós somos membros um dos outros. Não podemos ter partidarismo. Não, eu tenho o irmão fulano, não, eu tenho o irmão ciclano, eu gosto de A, eu gosto de B. Não existe isso dentro da igreja. Eu posso ter uma intimidade, né? Uma simpatia, numa conversa tal, mas o amor, ele é único. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Entendeu? Então, a igreja de Filipe também tinha muitas virtudes. A gente vê na escritura muitas virtudes, a ponto de Paulo considerá-la sua alegria e coroa. Veja aí Filipenses capítulo 4, versículo 1. Como falei, nosso sermão é em cima do livro de Filipenses, e não somente no capítulo 1, os perigos que ameaçam a unidade da igreja. A igreja de Filipe tinha muitas virtudes, a ponto de Paulo considerá-la sua alegria e coroa. Filipenses 4:1 diz: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firme no Senhor. Viu aí? Qual modo? Qual modo? Firme no Senhor, sem partidarismo, sem partidarismo. Somos membros um dos outros e nós temos como o nosso rei, o nosso mestre, o nosso general, Jesus Cristo. Mas também esta igreja estava ameaçada por alguns sérios perigos, essa igreja de Filipos, perigos na área da unidade, como vimos aqui. Uns pregavam por inveja, outros por porfias. Havia tensões dentro dessa igreja de Filipos. A comunhão estava sendo atacada por partidarismo, que é o resultado de egoísmo. Quando eu tenho partidarismo, isso é egoísmo, isso faz de mim um egoísta. Depois de Paulo mencionar a atitude mesquita de alguns, ou mesquinha de alguns crentes de Roma, que, movido por inveja, pregava a Cristo para despertar ciúmes, que no caso, o Filho de Deus não vai pregar para despertar ciúme em ninguém, nele, pensando que o seu trabalho apostólico era uma espécie de campeonato em busca de prestígio, volta agora às suas baterias para apontar os perigos que estavam afetando também a unidade da igreja. Mais uma vez eu digo, que perigos? O perigo de trabalhar sem unidade. Nós precisamos trabalhar com unidade, um para com o outro. Precisamos ser unidos, um para com o outro. Nós precisamos falar a mesma coisa, um com o outro. O perigo de trabalhar sem unidade. Veja aí, Filipenses 1, versículo 27. Filipenses 1, versículo 27. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo,
para que, ou indo ver-vos, né? Ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Está vendo aí? Precisamos estar o quê? Firmes, precisamos estar unidos em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos, não é separado. Nós não podemos lutar separados, tem que estarmos juntos, certo? Pela fé evangélica. Nada debilita mais a unidade da igreja do que crentes estarem engajados no serviço de Deus sem unidade. Quando não há unidade na igreja, quando não há comunhão na igreja, é porque já existe uma divisão. E não pode haver divisão. Por que não pode haver divisão? Porque o próprio Cristo diz que nós somos membros um dos outros. E não há superioridade mais do que o outro. Somos todos iguais. Somos todos iguais. Porque nós temos um que é o cabeça. E o cabeça é Cristo Jesus. Veja o que é que diz em Mateus 25. Os irmãos não precisam abrir, eu vou dizer aqui para os amados irmãos. Mateus 25, Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse o seguinte: todo reino dividido contra si será arruinado. Todo reino dividido contra si mesmo, você lutando contra seu irmão, será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Está claro a Escritura. Ou nós vivemos em unidade, ou então o reino de Deus não terá sucesso. Quando falamos em sucesso, não é aquele sucesso do mundo. Quando a igreja há divisões, ela não vai acontecer o que aconteceu com a igreja de Atos, e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, não era isso? E a Escritura diz que quando eles faziam isso, a igreja do Senhor ia crescendo, porque quem fazia crescer? O próprio Deus. E quanto isso, acrescentava-lhe o Senhor todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Agora, por quê? Porque a igreja estava unida, uns para com o outro. A obra de Deus não pode avançar quando cada um puxa para um lado. Eu puxo para um lado, o irmão puxa para o outro puxa para o outro, a igreja não irá avançar. A igreja não irá avançar deste modo. Nós precisamos falar a mesma coisa, a mesma palavra. Por quê? Quem está me ensinando é o Espírito Santo, e quem estará ensinando a vocês é o Espírito Santo. E o nosso manual, a Escritura Sagrada, como nos mostra o salmista, né, em Salmos, que diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não é de um só, é de toda a igreja. Na igreja de Filipos havia ações desordenadas. Eles estavam todos lutando, certo? Pelo evangelho, mas não juntos. O perigo de líderes buscarem seus próprios interesses. Tenham muito cuidado. Perigo de líderes buscarem seus próprios interesses. Veja aí, Filipenses 2, versículo 21, que diz: pois todos eles, isso é a Escritura, a palavra de Deus, a sola Escritura falando, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Este é outro perigo, das pessoas buscarem os seus próprios interesses e não o de Cristo Jesus. Paulo, ao enviar Timóteo à igreja de Filipos e dar bom testemunho acerca dele, denuncia ao mesmo tempo alguns líderes que buscavam seus próprios interesses. Esses interesses
eram amantes dos holofortes, aquelas pessoas que queriam se aparecer, né? Ou seja, significado como holofortes, que é um substantivo masculino, farol ou projeto que ilumina o objeto à distância, normalmente semelhante ao que é usado em palcos. Já viu, né? Os palcos não tem aquelas luzes, né? Quando o cantor chega e as luzes clareia, não é isso? Em cima dele, para ele ser o centro. Paulo está indo de encontro a isso daqui. Esses líderes, eles eram amantes de holofortes, e Paulo, ele é contra, e ele diz que isto é errado, certo? Eles não buscavam a glória de Deus na edificação da igreja. Uma das coisas que nós somos chamados a isso, edificação da igreja, edificar uns aos outros, um ao outro. Se algum está fraco, aquele que está forte, né, vai lá, levanta, carrega, precisam andarem juntos. O perigo do mundanismo dentro da igreja, olha, tudo isso daqui a gente encontrando aqui em Filipenses, tudo isso daqui, irmãos que estavam lutando contra irmãos, né, líderes que estavam querendo ser o bam, né, o bonzão, o melhor, né, ser a atração, porque a atração é Cristo. João, ele diz o quê? Importa que ele cresça e que eu diminua. Então, nada de A, nada de B, Cristo é que deve aparecer. Uma prova tão grande é que nós não temos uma luz própria, não é isso? Nós temos a luz e refletimos a luz que vem de quem? De Cristo, que vem de Cristo. É a mesma coisa, um exemplo, a lua. A lua, ela não tem luz própria, ela é escura, porém ela reflete o quê? O sol. O sol, certo? Chega para ela e ela clareia. Nós somos da mesma forma, nós não temos luz própria. A única luz que temos que apresentar é Jesus Cristo, ele sim, que ele cresça e que nós diminua. É isso que João, ele fala. O perigo do mundanismo da igreja. Veja aí, irmãos, Filipenses 3, 17 e 19. Filipenses 3, 17 a 19, que diz: irmãos, sedes imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. 18, de Filipenses 3, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Versículo 19, o destino deles é a perdição. Onde é que eles estão? Dentro da igreja. Porém, eles não querem unidade, eles querem destruir. E o final dele é o quê? Perdição, está aí no versículo 19. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, não é isso? E o que é que a Escritura diz? Buscai as coisas lá de cima. E outros, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que é lá de cima, e as outras coisas serão acrescentadas. E esses daqui não, eles eram mundanos, eles buscavam unicamente as coisas terrenas, como o texto está claro. Irmãos, a unidade da igreja de Filipos estava sendo ameaçada, como muitas igrejas conservadoras, fiéis, bíblicas, estão sendo ameaçadas hoje, com falsos ensinos, com a falta de união, não é isso? Com líderes querendo seus próprios interesses, né? Com líderes querendo aparecer e não Cristo. Quer dizer, a unidade da igreja de Filipe estava sendo ameaçada por homens mundanos, libertinos e imorais. Essas pessoas fizeram Paulo sofrer, irmãos, como fazem também alguns líderes sofrer. Tipos de pessoas desse tipo dentro da igreja faziam Paulo sofrer, certo? De tal modo que levaram as lágrimas. Veja o que é que diz aí,
Filipenses 3:18, Filipenses 3:18, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo que até chorando, Paulo está falando aqui, até chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo. E muitos líderes hoje choram por ver muitos irmãos sendo inimigos da cruz de Cristo. Paulo o chama de inimigo da cruz de Cristo. Essas pessoas eram mundanas, pois só se preocupavam com as coisas terrenas e não das coisas celestiais. Versículo 19, o destino dele é a perdição, de Filipenses 3. O Deus dele é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Está claro, irmãos? Queremos as bênçãos de Deus? Sim. Queremos que Deus nos capacite? Sim. Mas para isso precisamos andar com Ele, e não andar contrário ao que Ele nos ensina. Precisamos andar em união com os irmãos, em comunhão com os irmãos, em unidade com os irmãos. Eles eram irmãos comilões, olha, comilões, beberrões, imorais, com a visão muito liberal da fé cristã. Tudo pode, pode coreografia dentro da igreja, pode dança dentro da igreja, pode pular dentro da igreja, pode gritar dentro da igreja, tudo pode brigar dentro da igreja, pode pregar por inveja, por ciúme, por porfias, tudo pode para essas pessoas mundanas que estão dentro da igreja. A Escritura é clara quando diz que dentro da igreja existe o trigo e o joio. Certa vez, a gente vê ali na parábola do semeador, não é? E diz que o semeador saiu a semear. E ao semear, a gente percebe que algumas sementes caíram em locais diferentes. Foi isso? Sim. À beira do caminho, entre os espinhos, entre as pedras, né? Mas nós percebemos que uma caiu em terra boa. E essa semente que cai em terra boa é aquela que dá fruto, né? A 100, a 60, a 30 por um. E esses frutos é justamente isso: unidade na igreja, comunhão na igreja, falando a mesma coisa, meus irmãos, na igreja. Quando você faz isso na igreja, então você é essa semente que caiu justamente em terra boa e vai produzir frutos. Porque se não produzir frutos, ela é cortada e é lançada no fogo. Aqui na igreja a gente vê tudo isso: comilões, beberrões, imorais, com uma visão muito liberal da fé cristã. Todo tipo que está sempre dizendo: isso não é pecado, não tem problema. Se a Bíblia não fala, então a gente pode fazer. Engano. Tudo que a gente pode fazer, a Escritura fala. E fala mais do que a gente não pode fazer. Deus, Ele deixou escrito a sua palavra para isso, para nos orientar, para nos ensinar. O que é que Timóteo diz? Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Por quê? Ela é a palavra de Deus. É útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, não é isso? Para a exortação, tudo isso na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a nossa lâmpada, a palavra; a nossa bússola, a palavra; o nosso caminho, a palavra, porque Jesus é a palavra, e Ele diz: é eu que sou a verdade, e é eu que sou a vida. Pronto, meus irmãos. E o apóstolo Paulo diz que, em vez de a igreja seguir a vida escandalosas, né, desses libertinos, deveria imitar o seu exemplo. Filipenses 2:17 diz o quê? Filipenses 2:17: entretanto,
mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo, ou seja, me alegro, me regozijo. O perigo dos crentes viverem em conflito dentro da igreja é muito sério, certo? É muito sério. Veja aí Filipenses 4:2. Filipenses 4:2. Rogo a Evódia e rogo também a Sitique, pensem concordemente no Senhor. Essas duas pessoas estavam tendo problema dentro da igreja. Elas estavam bem intrigadas dentro da igreja. Elas viviam em discórdia dentro da igreja. E eles disseram: pensem concordemente no Senhor. Não façam isso. Vocês são uns, certo? Vocês são uns. E nós só temos um cabeça, que é Cristo Jesus. Evódia e Sitique eram duas mulheres cristãs que participavam da igreja de Filipos. Elas são citadas no Novo Testamento negativamente, essas duas. Negativamente. Porque uma tinha problema com a outra. Então o apóstolo advertiu que elas pusessem um fim em suas diferenças para o bem de toda a igreja. Entendeu? Então não há partidarismo dentro da igreja. Não há nenhum melhor do que o outro dentro da igreja. Nós somos um, precisamos pensar unidos, como um. A Escritura diz que nós temos a mente de Cristo, não é isso? O apóstolo Paulo falou, não foi? Nós temos a mente de Cristo. Como é que nós temos a mente de Cristo se cada um pensa de um jeito diferente? Mais uma vez, abrindo parênteses, nós como uma igreja conservadora, né, uma igreja bíblica, uma igreja confessional, né, nós temos a confissão de fé como um manual teológico. Já falei que a confissão de fé não é a escritura sagrada, que ela é falível, mas nós temos ela como um manual teológico. A confissão de fé, ela tem 32 capítulos. Nesses 32 capítulos, principalmente para aqueles que estão se chegando na igreja, ele quer falar sobre o quê? As Sagradas Escrituras? Pronto, está lá, bem resumidamente, né? Quer saber sobre o livre-arbítrio? Quer saber sobre o pecado? Quer saber sobre a graça? Você quer saber sobre a salvação, sobre o culto, sobre a ceia do Senhor, sobre o batismo, sobre matrimônio, sobre o juízo final? Você quer saber? Tudo isso daí está sistematizado na Confissão de Fé Batista de 1689. E a igreja, quando subscreve, ela diz o seguinte, ela diz, realmente, segundo a Escritura, que é a nossa regra de fé e prática, ela está ok. Fecha parênteses. Meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo está trabalhando com a questão do conflito entre liderança da igreja local, pessoas que disputam entre si a atenção e os espaços de atuação na igreja. Quando o trabalho era dirigido pela família de Evódia, possivelmente o pessoal de Sitique não iria participar. Hoje quem é que está pregando? O irmão João. Rapaz, eu não vou não para a igreja não. O irmão João, era isso que estava acontecendo aqui na igreja de Filipos. Não, hoje quem está pregando aqui é o irmão José. Eu vou. É o irmão José? Não faça isso. A igreja, ela é do Senhor. Tanto o irmão José como o irmão João, certo? Ele não está falando de si. Ele está falando de Deus. E segundo a Escritura, nós cremos que quando nós estamos aqui à frente falando da verdade, é o Espírito Santo que está em nós e assim nos capacitando, certo? A abençoar a igreja com a sua palavra. Por isso que o apóstolo João, ele diz o seguinte: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja. Em segundo lugar, a vanglória ou o egoísmo. Veja aí, Filipenses 2:3. Ele diz o seguinte: nada façais
por partidarismo ou vanglória. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Vanglória é buscar glória para si. E só tem um que é digno de toda honra, de toda glória, e esse é Jesus Cristo, o nosso Senhor. A palavra vanglória só aparece aqui, em todo o Novo Testamento. Em todo o Novo Testamento. Ela denota uma inclinação orgulhosa, vanglória, que busca tomar o lugar de Deus, e a estabelecer como um status auto-assertivo, que rapidamente induz ao desprezo do próximo. Isso está lá em Gálatas 5,26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Não nos deixemos possuir de vanglória. A vanglória destrói a verdadeira vida comunitária, essa vida que nós temos aqui com os amados irmãos. Indo para a conclusão, o quanto nós podemos aprender nesse pequeno livro de Filipos. Arrogância, a gente viu ali naquela igreja, a gente viu líderes querendo ser, o astral, ou seja, ele ser a presença, ou seja, ele ser a atração. Vimos também irmãos lutando contra irmãos dentro da igreja aqui, mas houve uma reprovação, houve uma exortação: não façais nada por partidarismo, não façais nada por vanglória. Paulo colocou seu dedo investigativo bem na ferida dos filipenses, e é colocado também aqui, em nossas feridas. Que Deus cresça, que nós diminua. Ele é que é o centro, A mensagem, ela é teocêntrica. Quando fala que ela é teocêntrica, é porque ele é o centro, e não o homem. Os membros da igreja de Filipos estavam causando discórdia por causa de suas atitudes e ações. Eles desejavam reconhecimentos, distinções, não por puro motivo, mas meramente por ambição pessoal. Eles estavam criando partidos dentro da igreja, baseados em quê? Prestígio pessoal, ao mesmo tempo em que desprezava os outros. Mas, como diz o próprio apóstolo, o que é que ele diz? Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive aos bispos, diáconos que vivem em Filipos, inclusive a eles. E ele diz que a alegria deve reinar no nosso meio, a paz deve reinar em nosso meio, a coragem de pregar o evangelho deve reinar em nosso meio, mas isso só vai reinar quando Cristo tiver no coração de cada um de nós, Então, meus irmãos, vimos aqui os perigos que ameaçam a unidade da igreja, Que Deus coloque esta palavra no coração de cada um de vocês, como de mim, que nós venhamos ser um, assim como Deus é um em Jesus Cristo, que nós sejamos um. Convido a igreja a abaixar suas cabeças, suas frontes, e assim nós iremos encerrar o culto solene neste momento, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nosso meio, através de Tua santa palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, nós somos gratos, ó Deus, por estarmos aqui,
na tua casa de oração, prestando esse culto vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E não nos deixa, ó Deus, nos conformar com este século, porque a gente vimos aqui, quando a gente se conforma com este século, a união aparece, a discórdia aparece, o ciúme, ó Deus, o ciúme aparece, a atração de querer ser, a atração aparece, ó Deus, mas que cada um de nós possamos ser e falar como o apóstolo João: importa que Cristo cresça e que eu diminua. Importa falar, ó Deus, importa falar como o apóstolo João, que diz que assim como tu, ó Pai, é um em mim, que eles sejam um, que nós, ó Deus, venhamos ser um, que nós, ó Deus, estejamos engajados, lutando pelo teu reino, em prol do teu reino, para crescimento do teu reino. Capacita, ó Deus, a cada um de nós, que estamos ouvindo a tua palavra, a cada um de nós que estamos estudando a tua palavra, para que nós venhamos falar unicamente uma só palavra, que nós possamos, ó Deus, viver em unidade, em comunhão, como a tua palavra nos ensina. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aprendemos, ó Deus, com os Filipos, aprendemos que nós agora, ó Deus, depois de ouvirmos a tua santa palavra, nós viemos colocá-la em prática, porque o Senhor não está interessado em profissionais ouvintes, mas verdadeiros praticantes. Esses são os verdadeiros adoradores, a quem o Pai procura, que o adorem em espírito e em verdade. E adorar em espírito e em verdade é isso, é fazer aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Ó Deus, te agradecemos por esse dia do Senhor, onde o Senhor reservou, onde o Senhor concedeu 6 dias para nós trabalharmos, fazer todos os nossos serviços, e nos deu um dia, que é hoje, para estarmos na tua presença, te adorando em espírito e em verdade, te agradecendo por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado. Pedimos ao Deus que o Senhor possa nos dar uma boa noite, que o Senhor possa nos levar em paz, cada um para as suas casas, lembrando que o culto ele não acaba, o culto permanece, porque sempre estaremos na tua presença, porque a tua palavra diz que se nós subirmos ao céu, tu lá estás. Se nós descermos as mais profundezas dos abismos, lá também o Senhor está. Em todos os lugares o Senhor está contemplando os bons e os maus, mas nos faz, ó Deus, a fazer a tua santa vontade, através dos nossos pensamentos, através de nossas ações e através das nossas falas. Te pedimos também, ó Pai, neste momento também, por Yasmin, pela sua recuperação. Te agradecemos pelo livramento que o Senhor concedeu a ela, ao seu namorado. Ó Deus, como é bom saber que o Senhor cuida do seu povo. Como é bom saber que a tua palavra é fiel não a nós, mas fiel a si. Fiel a si. A tua palavra diz que iria, mas enviaria o Consolador, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ó Deus, muito obrigado por essa confiança que nós temos, de que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa livrar-nos do mal, como a tua palavra ensina. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu reino. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, nossas ofensas, assim como nós, ó Deus, temos perdoados aquele que nos tem ofendido. E não nos deixe, ó Deus, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Te pedimos, ó Deus, pela restauração do pastor Rogério, como o Senhor esteve ali na cirurgia, dando-lhe a recuperação, pelo processo de recuperação, pela recuperação do pastor Ramos também, o qual fez a cirurgia, e o Senhor tem dado a estes homens, certo, uma ótima recuperação. Continua, Deus, abençoando cada um deles, porque teu é o reino, teu é o poder, para todo sempre. Amém. Amém.